Amém. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui nossa reunião de hoje. O assunto de hoje, pessoal, talvez seja o de, vamos for assim, visualmente falando, pragmaticamente falando, talvez seja o mais importante de todos. Porque, tendo falado das 5 áreas de crescimento que a gente pretende trabalhar, é, hoje eu quero falar sobre a área do evangelismo, né, que a gente vai determinar como evangelismo, para o crescimento numérico, o que fará a grande diferença numérica, né, visual, e que alimenta todo o restante da cadeia de ações e ministérios. As nossas celebrações, os nossos pequenos grupos, os nossos grupos de estudo e, por fim, o nosso grupo de voluntários, né, ou de ministros, enfim. Então, hoje eu queria falar sobre algumas ferramentas que Deus tem dado para mim, através das estratégias que a gente tem e baseado na palavra, para que a gente alcance esse crescimento numérico. Baseado muito também naquele livro que vocês já leram ali, do Evangelismo Discipulador, tem também algumas coisas que a gente encontra lá no livro do Brandão, lá da Igreja Multiplicadora, enfim. Mas trazer alguma coisa mais pragmática aí para acrescentar para a gente como pastor, como igreja, para a nossa realidade. A grande questão, quando a gente trata de evangelismo, eu gosto muito daquela chamada que Jesus fez a Pedro quando ele mostra ali um certo caráter transformacional. Ele chega para Pedro, que está fazendo uma pesca, e vira para ele e fala assim: Eu vos farei pescadores de homens. Então ali nós vemos que tem um caráter transformacional. Deus não apenas nos deu a comissão de ir, mas também nos deu a promessa de que iria nos transformar nesse tipo de pescador que pesca homens, né? Eu digo por mim mesmo, porque por muitos anos eu não me apropriei, vamos pôr assim, dessa promessa. Eu fui um bom pregador, um ministro de louvor e pregado, um cara que prega para crente, vamos pôr assim. Até eu me deparar com esse fato que Jesus falou que ele nos faria um tipo de pescador que conseguisse pescar homens, né? Ou ele me faria uma espécie de evangelista. E aí, como toda pesca, né, eu não sou um pescador, o pessoal aqui é tudo pescador, eu detesto ficar na beira do rio pescando, acho um tédio terrível. Mas como toda pesca, cada peixe exige a isca certa, exige a estratégia certa, né? E a gente tem que se perguntar se as estratégias que a gente está usando estão sendo eficientes para pescar o tipo de homem ao qual nós estamos inseridos hoje. Nós temos que refletir sobre as estratégias, porque nem sempre aquilo que dá certo, obviamente, aqui em Bela Vista do Paraíso, vai dar certo aí no Rio Grande do Sul, mas principalmente na questão temporal, aquilo que dava certo em 1980, talvez não dê tão certo agora em 2024. Eu acho que essa seja a grande diferença hoje. Há uma maior diferença temporal do que, certamente, cultural em algumas das estratégias. Mas, acima de tudo, estar disposto a ouvir e obedecer a direção que Jesus nos dá seja o maior desafio. Pedro ficou pescando a noite inteira. Jesus chega para ele em Lucas 5 e fala: Não, agora você lança para o outro lado. Ele fala: Mestre, mas eu estou pescando a noite inteira. Eu estou fazendo as coisas como eu fui treinado, da maneira como eu sei, a madrugada inteira. E, na verdade, eu sou profissional nisso aqui e te digo: não está funcionando. Mas Jesus falou assim: agora você lança para o outro lado. Agora você tenta dessa maneira. Você que tentou aqui, agora é para cá. Mas não tem muita diferença. Mas agora eu estou mandando. Então, obedecer a Deus, obedecer à direção de Cristo, para que a gente seja transformado em um pescador de homem, significa abrir mão do nosso próprio entendimento.
e confiar no que o Senhor tem para nós, né? É estar aberto a sempre aprender, né? O pastor Walter estava lá no Haggai lá. É, é muito bom a gente estar sempre aberto a aprender, independente da experiência que a gente tem, de anos de liderança que a gente tem. Eu tenho certeza que você sempre vai sair de lá com alguma coisa nova que a gente está aprendendo ali, que Deus está trazendo, né? Eu mesmo tive a oportunidade lá de estar com o Valando lá, e muita gente metendo a boca lá, você está falando, falando. Eu falei, olha, eu posso estar, eu não sei, eu não conheço a pessoa, eu só sei que eu fiquei 3 dias lá e aprendi um monte de coisa. Eu queria ter aprendido isso 3 anos atrás. A gente está sempre disposto a aprender, porque aí você identifica coisas que você poderia estar usando, né? Então, no evangelismo é diferente. Para que a gente seja transformado em pescador de homens, a gente tem que estar disposto a ouvir o que o Espírito Santo traz para nós, como estratégia, como isca, para esse novo modelo de pesca que a gente, para esse novo tipo de peixe que a gente deseja pescar. Então, por muitos anos, a gente usava panfleto, a gente usava programa de, de rádio ou carro de som. Será que essas coisas hoje são eficientes? Será que elas têm algum êxito, né? A minha tese é que se você fizer uma grande pesquisa, você vai descobrir que 90% das pessoas da sua igreja vem por evangelismo, vem por um contato direto pessoal com alguém. Mas ainda assim, a gente não deve descansar dentro das 4 paredes, né? Então aqui, por exemplo, esse fim de semana, no sábado, o pessoal tava. Um rapaz da igreja entrou em contato com o dono de um posto, que é o maior posto aqui da cidade. E aqui a cidade é tão pequena que o point é o posto, né? Você sabe como é que é a cidade pequena? Então, não tem bar, não tem boate aqui, tem 2 postos. Então, desses 2 postos abriu a porta, o pessoal ficou a noite toda lá, fez um showzão, louvorzão, evangelismo, tal, e, e fez essa ação aí no sábado à noite. Eu nem estava aqui, eu estava viajando. Eu tive em contato recentemente com o pastor Edenilson, da GEDEM lá na sede, da equipe sede. Pô, e eu descobri que o homem trabalhava com adolescente, pastor. Ele tem mais de 600 adolescentes, só na igreja dele. E, obviamente, eu querendo aprimorar meu trabalho com adolescente aqui, eu não perdi tempo, paguei um lanche para ele e falei assim: me ensina o que você faz. Então, ele falou, por exemplo, que os adolescentes hoje lá, ele começou buscando, trabalhando com esporte. Ele pegou uma quadra e trabalha com esporte. Eu falei: mas é fim de semana? Eu falei: não, adolescente é começo de semana, que fim de semana é concorrido. Então, se você quiser pescar adolescente, não adianta fazer um negócio sábado ou sexta, porque eles estão cheios de coisa. Tem aniversário, tem festinhas. Agora, segunda e terça noite, eles não têm nada para fazer. Então, a gente pegou uma quadra, ofereceu vários tipos de esporte, brincadeira, gincana, e eles vão implorar para os pais para poder ir, para poder sair. Bom, eu não pensei 2 vezes. Cheguei aqui, aluguei uma quadra na frente da minha casa e montamos um monte de gincana com uma pregação no meio, aplicada rápido. E já estamos reunindo aí 30, 40 adolescentes toda segunda-feira. Então a gente tem que saber se adaptar ao tipo de peixe que a gente quer pescar e tá apto a mudar. Então eu fazia uma célula no sábado. Ela começou muito bem e já estava definhando. Agora a gente trouxe uma nova ferramenta que eu aprendi não faz nem 2 meses lá no Rio de Janeiro e tô trazendo aqui, tô testando, não tô nem aí. Eu não tenho um compromisso com o fracasso. Essa é a grande jogada. Não tem compromisso. Estão fazendo um negócio aqui. Não funciona. Eu abandono. Eu vou procurar. Não tô nem aí de onde vem. E se eu tiver o privilégio de sentar com um cara que tem 600 adolescentes, vamos falar a verdade. Esse cara tem muito mais para me ensinar sobre como atrair adolescente do que eu tenho para falar qualquer coisa para ele. Então eu fui atrás da informação. E eu creio que essa disponibilidade ajuda muito a gente aí a ter um certo êxito. Disponibilidade de aprender. E aí, quando nós pensamos em evangelismo, nós temos que pensar em 2 grandes frentes. Existe o evangelismo institucional
E existe o evangelismo pessoal. E o ideal é que os dois ocorram ao mesmo tempo. O institucional é aquele promovido pela igreja para fomentar, talvez, ações de maior alcance, em larga escala, mas sem tanta efetividade. Essa é a realidade. Ele serve muito mais para marcar a posição da igreja na cidade do que para, de fato, trazer. Então, a gente faz um grande show aqui no posto, efetivamente não traz muita gente, mas a gente se posiciona como uma igreja batista aqui na cidade. E existe o evangelismo pessoal, que é, de fato, a grande ação de atração efetiva que a gente tem hoje em dia. Então, como o evangelismo institucional, por exemplo, vocês tiveram há pouco tempo a carreta, então é uma ação que a carreta missionária ela tem um grande atrativo, né? Você se posiciona na frente da igreja ali, vai vir gente para fazer um monte de coisa. Você se posiciona institucionalmente na tua região. Mas se você fizer uma análise de pesquisa, você vai ver que não tem grandes resultados efetivos, no sentido de trazer gente no primeiro momento. Ninguém tem ali 50 pessoas que veio da carreta todo domingo. Elas não vão vir por causa disso. Você se posiciona ali. O que vai trazer gente mesmo é o evangelismo pessoal. E facilita o fato de você ter feito um grande evangelismo institucional. Que daí a pessoa vai falar com você. Ah, qual igreja? Ah, aquela lá, aquela da carreta. Ah, é aquela que fez tal coisa. Eu já fui lá. Eu fiz não sei o que lá. Meu filho foi não sei na onde lá, numa festa lá, no EBF, sei lá. Então, o ideal é fazer essa soma. Por isso que nós vamos trabalhar aqui um pouco do que eu tenho feito na prática, que tem funcionado como dica aí, que funciona mesmo, institucionalmente, mas principalmente como envisionar as pessoas a elas entrarem nessa ação pessoal de uma maneira talvez mais simples do que o modo padrão que é ensinado para nós. Eu espero talvez trazer algum acréscimo para vocês. Mas de dica prática, por exemplo, e aqui, irmãos, aqui eu vou falar para você, eu tô dando. É tão besta que não sei se. Mas é o óbvio, tá? Eu vou falar o óbvio. Nós estamos perdendo tempo ao não usarmos as mídias sociais. Existe um negócio chamado Facebook e Instagram. E no Facebook e no Instagram, você entra num botão chamado impulsionar. E nesse impulsionar, você seleciona o raio de ação que você quer atuar. Então, por exemplo, você coloca a tua igreja mais 5 quilômetros. Isso aqui em Bela Vista da cidade inteira, literalmente. E até sobra. A gente tá pegando até as capivaras lá no meio do mato. Assim, anta. Esse dia tinha uma anta correndo aqui na frente de casa. Eu até achei que eram uns irmãos da igreja, mas não, era só umas antas mesmo. Então, se você botar 5 quilômetros, você pega a mata aqui, pega a onça, pega tudo. Você seleciona a idade do público, você seleciona até as características do público. É inacreditável. E o preço, no meu modo de ver, é baratíssimo. Quanto custa uma hora no rádio? É caríssimo uma hora no rádio. Quanto custa uma hora na TV? 5 minutos da televisão. É impagável. E os batistas, por muito tempo, negligenciaram, por algum motivo, as grandes mídias. Isso foi talvez o maior erro da história da Igreja Batista brasileira. Então, na época que o Fanini era uma bomba no Brasil inteiro, a gente não potencializou isso. Aí, você entra no mérito do Fanini, se é bom ou mal. Mas a gente não entrou. E sabe quem entrou? Edir Macedo e Silas Malafaia. E esses caras, basicamente, crescem, eles não têm evangelismo nenhum. Eles crescem na televisão. Universal, mundial. Aí um cara sai, a Genor Truque, compra uma horário na TV, alcança as massas e atrai. Então a gente sempre negligenciou o alcance em massa das mídias. Hoje é impossível uma igreja como a minha entrar em qualquer mídia. E vou dizer mais, não seria tão interessante mais.
Porque se eu for comprar na televisão ainda talvez seria interessante, mas se eu for comprar um horário na TV, eu vou comprar que hora? Domingo, 7 horas da manhã? Vou pagar uma fortuna para entrar no horário que ninguém tá vendo? Rádio, aí diminui ainda mais o alcance. É interessante, mas eu vou estar pegando que tipo de público, qual horário? Agora, a mídia social, as pessoas estão o dia inteiro e não cobram por horário. Eles cobram por entrega. Isso é a melhor, esse é o melhor negócio do mundo. Não é à toa que os caras estão ficando ricos, estão bilionários, são donos de mídia social. Porque a mídia cobra por entrega. Se você paga na televisão, você vai pagar lá R$ 10.000 para fazer um anúncio na hora do almoço. Se o cara tá só assistindo, se o cara saiu para ir no banheiro, se o cara trocou de canal na hora do intervalo do jogo para outro canal, dane-se, você vai pagar a mesma coisa. A mídia social só cobra de você se o cara de fato olhou para a tela. Tá entendendo? Então, se você vai pagar para 5.000 pessoas olharem o teu anúncio, só vai cobrar quando olhar o anúncio, independente da hora. Então, você vai correr. O cara tá correndo no Instagram. Se ele de fato olhou o teu anúncio na hora, e eles estão vendo, porque tem um celular, uma câmera. Eles medem pela visão do jeito que mexe o dedo. Se você parou, ele conta. O cara contou. E ele cobra de você. E isso é barato. Eu gasto diariamente R$ 6 por dia. Será que isso é caro? Eu gasto R$ 6 por dia. Eu vou trocando anúncio. Então, semana retrasada, eu fiz um anúncio com o banner do culto. Não, não teve tanto engajamento assim. Né? Achei que não funcionou bem. Aí, na semana passada, a gente trocou para eu fazendo um vídeo e falando das agendas da semana e deixando uma pequena mensagenzinha ali. Olá, Bela Vista Paraíso. Confira com a gente a nossa agenda da semana que tá bombando. Tal, 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 tal. E no final eu falei assim, ó, e você que precisa de uma família, um novo começo, tal, 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 tal. A Igreja Batista, blá, blá, blá. Eu paguei por 6.000 visualizações. Sabe quantas visualizações teve? 6.000. Sabe quanto eu gastei? R$ 36. Eu alcancei um terço da cidade com R$ 36. Tive 40 e poucos visitantes no domingo. Então tá aí, o segredo é esse. Vai. Depois que encheu a igreja, aí é o resto do trabalho. Mas quer trazer o povo pro culto? Mídia social. Isso é pago, patrocinado. Tira da tua oferta aí. Tira do. Vai lá na igreja. Agora, essa semana, a gente mudou. A gente fez uma entrevista com os irmãos da igreja. Que para você define a igreja batista em uma palavra. Daí a pessoa fala, família. Outro, amor. Outro, alegria. O pessoal da mídia, eu falei para eles, vocês não são mídia, vocês são evangelistas. E eles, toda semana, eles têm uma criação nova, entrevista os irmãos da igreja e a gente está pagando R$ 6 por dia para entregar para 15.000 pessoas. Então, eu tive 6.000 visualizações no Facebook, acabei de receber a notificação aqui antes de entrar, e 5.000 no Instagram. Não sei se são pessoas diferentes ou as mesmas pessoas. Você entra num negócio chamado Meta, que é uma conta que o Facebook tem, e faz um anúncio profissional ali. Se você não souber fazer isso, qualquer aula no YouTube tem como fazer anúncios no Facebook e Instagram. Mas se você ainda não quiser complicar a vida, você vai num post que você fez pessoal do Instagram ou Facebook, e tem um botão azul escrito embaixo, impulsionar. Não sei se vocês já viram. Clica nesse botão, escolhe um orçamento e fica fazendo isso ininterruptamente no valor menor possível até morrer. É o que a gente faz aqui. Mês passado, a gente alcançou 50.000 contas diferentes na nossa região. Na nossa cidade só tem 12.000 contas. Ou seja, a gente alcançou praticamente hein, todos os moradores de Bela Vista, Alvorada, 1º de Maio e Sertanópolis, que são as cidades circunvizinhas. Então, é uma dica prática que traz muito resultado. E a segunda questão, ainda dentro da mídia social, que eu já falei, é a questão da divulgação orgânica da igreja. Então, a gente incentiva os irmãos
para que eles organicamente, ou seja, não pago, né? Orgânico na linguagem da internet é não pago. Eles naturalmente divulguem os vídeos que a gente entrega, as fotos que a gente entrega, e isso potencializa muito mais a nossa entrega, porque a soma das contas pessoais de cada pessoa é muito maior que o número de seguidor que a nossa igreja tem. E o peso que um membro da igreja tem ao fazer propaganda da igreja é muito maior que o peso que a própria igreja tem ao fazer propaganda de si mesma. Então, a igreja falar, vem para Batista porque a igreja Batista é boa, é meio que a função dela falar isso. Uma pessoa aleatória da prefeitura, da área médica, da área da educação, falar, vou na igreja Batista porque é o melhor lugar para estar, é a melhor coisa que eu fiz, melhor lugar para estar na semana, isso tem um peso, um impacto social naquele grupo social muito mais forte do que a mídia institucional. E aí ela vendo um anúncio orgânico de uma pessoa da sociedade que ela conhece e confia, e depois sendo impactada, bombardeada pelo anúncio institucional, isso só reforça a ideia dela de vir. E aí faz o que eu falei para você que é o ideal, que é soma institucional com o pessoal. E isso tudo na mídia social. Então a gente usou algumas ferramentas. Por exemplo, se eu faço um anúncio só com a minha cara, eu tenho um nível de engajamento. Porque algumas pessoas simplesmente não vão querer impulsionar eu. Tipo, tem da igreja que não gosta de mim, tem mulher que não vai se sentir confortável em postar uma foto ou um vídeo do eu falando. Às vezes o marido não quer, não sei. Agora, quando eu faço uma coisa que tem as caras das pessoas da igreja, no mínimo todo mundo que aparece no vídeo já é uma bomba de propaganda. Você faz uma entrevista que aparece um irmãozinho que ele nunca tá cantando, nunca tá pregando, mas ele tá falando, aquele é o vídeo da vida dele. Ele vai mandar esse vídeo para a cidade inteira. Então, lá na igreja, a gente. Um dos erros do pessoal da mídia, pastor, é que eles sempre tiram a foto do pastor, da equipe do louvor e de quem está falando no culto. Como se fosse assim, ó, vamos tirar foto do que aconteceu. E ignora toda a massa de pessoa que está na igreja. Então, o que a gente falou para os caras? Obviamente, tira foto de quem está atuando ali ativamente na ação, para registrar, mas tira a foto de quem está adorando no culto. Você dá uma ideia de cor. E bota logo da igreja. Então, a gente edita a foto, né? E fica lá, Batista, lugar de novos começos, que é a nossa logo. E o cara tá lá adorando assim, ou tá cuidando, tá abraçando, o cara tá chegando, a gente para ele na entrada, tira uma foto dele felizão com a filha, ou segurando uma plaquinha da igreja, e tira foto de todo mundo. E lá internamente, às vezes a gente não divulga isso no Instagram, mas internamente no grupo, a gente manda para todo mundo a foto da galera. E fala assim, aí, ó, uma foto para vocês compartilhar. Essa é a melhor foto que o cara tem, porque a gente tem um fotógrafo de verdade, tirando foto, com um filtro bom, e com o logo da igreja. O pessoal não resiste. Na segunda-feira eles vão postar a foto deles na igreja. E, obviamente, eles vão pôr uma legenda. E ninguém posta uma foto sem legenda. E a legenda vai ter a ver com a igreja. Então, geralmente as pessoas colocam, vem participar dessa família, é o melhor lugar para estar, tal, 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 tal. Essa é a melhor propaganda que a gente tem. Aí, na segunda, eu começo a bombardear a cidade com um novo anúncio pago, gastando a fortuna de R$ 36. E e o povo vai bombardeando os seus ciclos sociais com os anúncios naturais, postando no status, no store, no feed do Instagram ou nos posts do Facebook. Então isso alcança toda a massa. Os mais jovens estão no Instagram, os mais velhos estão no Facebook, os mais novos ainda estão no TikTok. Molecada mesmo é TikTok. Mas gente de 18 a 36 anos está no Instagram, gente de 36 anos para cima está no Facebook. Só ver qual idade você tem e ver onde você passa mais tempo. E aí a sabedoria é você não desperdiçar nenhum dos dois. Quando você faz um anúncio no Instagram, ele parece. Quer divulgar no Facebook também? A mesma coisa no Facebook. Quer divulgar no Instagram? Divulga também, alcança todo mundo. Seleciona a idade se quiser.
A gente bota a idade livre, que a gente quer alcançar a cidade inteira. Então, de ser desperto para essa ferramenta que ainda é barata, é uma grande virada. E despertar a igreja e instrumentalizar a igreja para que eles também façam isso é o nosso grande desafio. E eu sempre peço, a gente vai lá, marca a igreja, divulga. Então, todo domingo ou sai um banner, alguma coisa assim, no sábado, o banner do culto, que a gente sempre tá, todo banner. E todo domingo a gente faz um banner diferente. Então, bota lá, fala, pessoal, vamos divulgar, compartilhe, convide e tal. A gente fica sempre impulsionando. E isso tem sido a grande ferramenta para todo domingo ter muita gente nova na igreja. E aí vai fazer todo sentido as outras aulas, né? Como culto acolhedor e depois os pequenos grupos para acolher essa galera. O nosso desafio, como eu disse, nem é trazer gente para a igreja. Nosso desafio é acolher o tanto de gente que vem. Hoje é esse. Mas está aí a grande chave para prática e moderna para acolher, para pescar essa galera aí. Agora, o, dito tudo isso, a ferramenta que traz as pessoas mais bem preparadas ou que atrai as pessoas mais de maneira mais, assim, como que a gente diria no mundo da venda, é morto, é o tal do evangelismo discipulador. Então, a ideia de trazer morto na venda é a seguinte: o pessoal contava uma história, não lembro a história certinha, mas um sogro chega pro o cara, um genro chega lá e fala assim: eu quero casar com a tua filha, cara. Aí o sogro fala: se você trouxer uma onça aqui para minha casa, né, caçar uma onça, trazer ela aqui para dentro de casa, você pode casar com a minha filha. Obviamente que o sogro entendeu que o cara ia lá matar uma onça e trazer. Aí o que, que o cara fez? O cara foi lá, ficou atiçando a onça com uma corda, saiu correndo para dentro da casa do sogro, arromba a porta e falou: tá vindo uma onça aí. Abre a porta e vem a onça atrás do cara. Então isso a gente fala na venda que é trazer o fulano muito vivo. A venda boa é aquela que chega morta. Então, nesses evangelismos de massa, a gente atrai muita gente mesmo, geralmente pessoas em transição, acho que eu já falei isso aqui. O que que é pessoas em transição? Tá mudando de cidade, tá mudando de status civil, tava casado, tá divorciado, tava noivo, agora tá casado. Não tinha filho, agora tem, tá preocupado em criar o filho dentro da igreja. Tinha um emprego, agora perdeu, tá com medo de não se sustentar. Saiu da faculdade, pega muita gente, né, nesse período de transição que, ao ver um anúncio da igreja ou um convite de uma divulgação em massa, ela é atraída para essa solução, né, que ela vê até de maneira meio religiosa num culto. Então vem muita gente assim, crua, vamos pôr. A mídia social atrai muita gente crua. Mas o tipo de pessoa que chega e tem maior chance de absorção, de ficar, é aquela pessoa que já vem trabalhada, que ela já vem sendo trabalhada através da vida de um outro cristão maduro, mais maduro, que está amaciando a carne ali e traz ela para o culto. Esse é o tipo de gente que chega e geralmente fica mesmo, você não precisa nem fazer muita força. A pessoa que vem na missa tem que fazer uma força terrível para poder acolher. A pessoa que vem através de um relacionamento discipulador, ela já vem morta. Ela já vem acolhida, já vem agregada. Ela já vem com uma absorção muito maior. Então, além de tudo isso que a gente faz, e de fato eu não abro mão, e eu fico fazendo, não estou nem aí, independente se vai vir morto, não vai vir, eu fico fazendo propaganda todo domingo, toda semana. A gente trabalha no coração das pessoas a responsabilidade, seja por pregação, seja por treinamento, a questão do evangelismo discipulador. E essa é a grande chave. E aqui, irmão, quando eu estou falando de evangelismo discipulador, eu não estou falando daquele tipo de evangelismo clássico.
onde você aborda um desconhecido na rua e usa alguma ferramenta ali que tem o seu valor como posicionamento, mas não tem efetividade. Ele tem um valor. Você aborda um estranho, para você quem é Jesus, blá, blá, blá. Se você morrer agora, para onde você vai? Tudo bem. Você tem um posicionamento de estar anunciando o evangelho ali. Mas se você fizer uma pesquisa e ver quantas pessoas se convertem assim, você não vai achar nenhuma na tua igreja. Nenhuma. Vai na tua igreja e fala, quem se converteu com um estranho que chegou para você e falou que ia ser para o inferno? Você não vai achar ninguém. Quem se converteu com que recebeu um panfleto? Se você achar um de 100, você vai ser. Agora, quem veio para a igreja através de um relacionamento? Você vai ver a igreja inteira levantar a mão. A igreja inteira vai levantar a mão. Porque até os que vêm e ficam, eles vêm por um relacionamento. Eles vê a propaganda da igreja, ele vê o status do amigo, do melhor amigo dele do serviço, postando um negócio da igreja, ele se aproxima desse amigo onde vir para a igreja. Como é que é a igreja lá? Como é que é esse negócio? E se ele tiver um bom relacionamento discipulador, ele, ele vai ele vai ter ele vai vir mais com mais eficiência. Eu desafio vocês a fazer essa pesquisa domingo na tua igreja ou qualquer reunião. Fala para os irmãos, quem veio por causa da rádio? Quem veio por causa da TV? Quem veio por causa de um panfleto? Quem veio por causa de um relacionamento? Faça a pesquisa. Se a igreja inteira não levantar a mão no último, não precisa mais vir aqui terça e quarta que vem. Então, as pessoas vêm pelo relacionamento. E aí, com isso, eu gosto muito da passagem de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que é a ferramenta que eu uso para envisionar a igreja e também, ao mesmo tempo, treiná-la quanto à responsabilidade do evangelismo discipulador. Nas nossas literaturas, a gente encontra aí, da junta, né? Então, nada novo, mas eu tiro ali 10 princípios que eu tento envisionar as nossas comunidades e treiná-los para que eles exerçam essa função. Porque, assim, vamos ser muito sinceros aqui, eu vou ser bem sincero, tá? Eu mesmo, Matheus Simões, disse, me chama para entregar um panfleto na rua. Na boa, eu não vou, não. Eu não tenho coragem, não. Esse negócio de ir na praça, eu mando os adolescentes fazer. Mas eu não tenho coragem, não. Eu não vou, nem a pau. Eu ficar pegando gente estranha e perguntando se ele vai pro inferno, eu não tenho essa cara de pau ainda. Tem gente que tem, eu não tenho. Negócio de chegar no carnaval, o Ednilson tava me dando a dica lá, e esses caras, eu admiro todos eles. Tá? Pra mim, são heróis. É que eu não tenho coragem mesmo. Ele falou, a gente ia no carnaval e falava assim, tem alguém orando por você hoje? Aí se o cara falar assim, tem, é porque esse cara é um desviado, ou é filho de crente. Aí ele fala assim, então você conhece o caminho, o que você tá fazendo aqui, blá, 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 blá. Se ele falar não, você ora. Aí ele falou, Mateus, faz isso no avião. Volta no avião, pergunta pro cara que tá do teu lado, tem alguém que tá orando por você hoje? Cara, você acha que eu tenho coragem de fazer isso? Eu entro no avião, fico olhando pra janela, não olho nem pro lado, eu não consigo nem comentar os estranhos, quanto mais ficar perguntando. Eu não tenho coragem. Admiro quem tem. Eu saí com o Marcelo lá em Água de Lindóia, o Marcelo é doido da cabeça. Ele sai falando com o pessoal da água, ele cumprimenta. Ele vai lá com a garçonete, ele cumprimenta. É admirável isso aí. Eu não tenho essa, 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 essa característica. Então, a gente precisa de uma ferramenta que todo mundo consiga fazer. Então, nem todos. Então, a gente impulsiona aqui. Vamos lá, vamos evangelizar, beleza. Mas nem todos têm essa característica. Agora, todo mundo tem algo em comum. Todo mundo tem um relacionamento com alguém. Todo mundo está inserido em alguma realidade social. Porque todo mundo vem de uma família, tem uma rede de amigos e trabalha em determinado lugar e exerce a sua rotina diária de compra em algum ambiente. Então, aí que eu acho que existe a grande sacada. Então, lá quando nós vamos ler a história do Felipe e do eunuco, nós tiramos ali 10 princípios que eu queria trazer para você, que eu uso aqui para ensinar a igreja. O primeiro está no versículo 26.
Deus chega para Felipe e fala para ele ir em determinado lugar, que encontrar o eunuco lá. Aqui nós aprendemos, é o que a gente já falou lá nas primeiras aulas lá, a questão da Mission Day. Deus quer e já está fazendo algo. Deus já queria falar com o eunuco. Deus já tinha essa intenção de falar com o eunuco. E ele chamou Felipe para participar do que ele estava fazendo. Essa é uma realidade que a gente não pode perder. Seja qual lugar você está inserido, Deus quer e já está fazendo alguma coisa onde você está. E nos convida, e o convite a nós não é a gente fazer, é participar do que ele está fazendo. Então, por muitas vezes, a gente fica orando e pedindo para Deus abençoar o que a gente se propõe a fazer. Sendo que a verdadeira obediência está em pedir para Deus para que a gente participe do que ele está fazendo. Então, quando eu cheguei em Bela Vista, eu cheguei aqui, reuni um pequeno grupo de pessoas no nosso treinamento e falava assim para eles: Poxa, Deus já está fazendo alguma coisa aqui. Vamos orar para que a gente participe do que Deus está fazendo. Aí eu orava assim: Senhor, que o Senhor nos coloque no caminho daquelas pessoas que o Senhor está trabalhando, tá, 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 tá. Isso é uma oração real, genuína, onde a gente se dispõe a participar do que Deus está fazendo. E também já é um treinamento para a igreja, que a gente tem que ficar atento. E o segundo ponto que nós vemos no versículo 27, disponível para participar do que Deus quer. Porque o texto fala que, no versículo 27, Felipe partiu. Não há discussão da parte de Felipe. Ele está ali no ambiente de avivamento, que é Jerusalém. Acabou de ter o Pentecoste. O pau está torando lá. E ele é convidado a sair daquele ambiente gostoso para ir para um ambiente nada a ver. Mas você vê que não há discussão da parte de Felipe. Há, sim, disponibilidade. Como aconteceu na vida de cada um de vocês, porque vocês são missionários que provavelmente estão aí vindo de outro lugar, né? Então, essa disponibilidade que vocês tiveram de sair do seu local de origem e irem até algum lugar é a mesma disponibilidade que a gente tem que gerar no coração das pessoas da nossa igreja, de que elas entendam de que Deus está fazendo alguma coisa na nossa cidade e nos convida para participar disso, e participar disso com intencionalidade. Então nós vemos ali no versículo 27 ainda que Felipe partiu e o encontrou. Ele não apenas partiu, né? Ele não apenas está indo. Então alguém uma vez falou para mim assim, que o evangelismo não é só de palavras ditas, mas é pela vida que vive. Ok, mas tem que ter uma certa intencionalidade. O que significa essa intencionalidade? Bom, já que eu parti do Rio de Janeiro para ser um missionário aqui no Sul, então basicamente vou fazer a minha vida inteira girar em torno disso. Então, por isso que eu falei do Marcelo lá. Então, se eu estou no restaurante, eu estou aqui. Comer é uma desculpa. Eu estou aqui para evangelizar. Se eu estou indo fazer compra na padaria, e eu tenho que comprar nessa padaria, essa padaria é só uma desculpa. Eu estou aqui porque a gente é de fora, né? A gente não é do lugar, pelo menos eu, né? Eu não tô mais pastoreando da onde eu vim. Então, eu ando com essa intencionalidade na cabeça. Eu vou cortar cabelo no cara que não é crente. Então, graças a Deus, eu fui num cabeleireiro, o cara foi para a igreja. Depois ele acabou indo para outra. E aí, o que que eu fiz? Troquei de cabeleireiro. Não preciso mais cortar cabelo naquele mesmo cara. Troquei para um outro cabeleireiro. Pior, diga-se de passagem, mas que está indo agora partindo para o batismo também. Então, há uma intencionalidade. Eu estou aqui não para cortar cabelo só. É uma desculpa. Eu estou aqui para anunciar o reino. Não talvez para chegar a entregar um panfleto ou para constranger o cara com uma pergunta capciosa ali sobre religiosidade ou eternidade, mas para estar me relacionando com ele e transmitindo a vida de Cristo, o evangelho, de maneira intencional. Agora, isso a igreja inteira é a melhor arma nossa, por quê? Porque enquanto eu e você, trancado em casa ou dentro das correrias da igreja, lidando com o povo, não temos tanto alcance e absorção na sociedade em si,
A nossa comunidade, seja ela pela quantidade que for, ela está inserida na cidade inteira. Em todas as classes sociais, em todos os níveis sociocognitivos. Se a tua cidade for pequena igual a minha igreja está em todo canto da cidade. Então, em vez de eu tentar alcançar a cidade inteira, eu instrumentalizar eles, para que eles alcancem, porque enquanto eu estou aqui fazendo reunião com vocês, eu tenho gente espalhada em todo tipo de comércio, todo tipo de negócio. Eu tenho donas de casa em todos os bairros, levando seus filhos para todo tipo de escola, consumindo em todos os mercados. Essa é a grande jogada. Uma vez um pastor Mano, ele chamado de Bispo Mano, que ele é metodista, ele começou, e eu aprendi um pouco disso com ele, Mandaguari, que é uma cidade no interior do Paraná, que tem 15 mil habitantes. A igreja tem 5 mil membros. Você imagina ter 5 mil membros numa cidade com 15 mil habitantes? É um absurdo. Esse cara é um monstro. Ele era bispo da Metodista, agora virou bispo nacional aí. É um monstro evangelista. Então ele começou a treinar a igreja. E ele falava isso intencional. Pô, toda a nossa cidade, a nossa igreja, compra nos mercados. A gente faz compra nos mercados. Então vamos começar a transmitir Jesus nos caixas do supermercado. E aí ele conta que todos os caixas de supermercado se converteu. Aí eles faziam meta, assim, agora vamos na padaria, agora vamos sei o quê. Até o ponto que eles chegaram de ganhar o prostíbulo. Eles não eram clientes, obviamente, mas eles mandavam a mulherada lá. O que a mulherada fazia? A mulherada ia, no fim da tarde, fazer um café, maquiava as prostitutas para servir um café e orava por elas. E não durou muito tempo. As prostitutas tudo se converteu e depois a cafetina se converteu também. Virou líder de célula. E acabou o prostíbulo em Mandaguari, não tem. Mas eles começaram a jogar o povo é 24 horas. Porque você imagina a bomba. Você tem uma igreja ali, um certo alcance. Agora eles mediam, agora vai lá na Almeida, no Mercado X. E começava aí, pum. E chegava no caixa e falava: Deus abençoe, tenha uma ótima semana, Deus tem um propósito na tua vida. E a pessoa que estava meio triste, que tá assim. Pô, imagina, era uma bomba. A pessoa começou a ser bombardeada. E aí a igreja tomou conta dessa jogada de, pô, a gente já está lidando com pessoas todo dia. Nós trabalhamos com pessoas que não são crentes todos os dias. Se a gente tiver a intencionalidade disso, nosso alcance vira épico, cara. Nosso alcance vira assim exponencial. E obviamente existe um outro princípio no versículo 27, porque o Felipe teve que encontrar um eunuco. Então, está tendo ali uma ruptura de cultura. Para um judeu falar com um eunuco, poxa, etíope, é outro mundo. Ele teve que quebrar vários preconceitos dele ali, né? Para lidar com isso. Tanto religiosos, quanto culturais, quanto de social mesmo. E aí entra a questão nossa, que a gente também tem que estar aberto a romper com a nossa própria cultura em prol da missão. A Bíblia deixa isso muito claro. Pedro foi ter um encontro com Cornélio. Deus já mandou ele romper com a cultura dele antes. Você vai comer tudo aí, cara. Entendeu? William Carey, o grande pai das missões modernas, falou: nós não devemos negar a cultura, mas batizar a cultura. Então, nosso objetivo, eu vou no sul, eu sou do Rio, eu vou batizar o que não é de Deus aqui, mas eu não vou negar essa cultura. Tem que aproveitar isso aqui. Não adianta tentar mudar um ambiente todo ao nosso formato. A gente tem que imergir esse ambiente que Deus nos colocou em Cristo Jesus. E isso significa tanto questões mais absurdas, né? Então, quanto as questões mais básicas. Então, por exemplo, eu estou em Bela Vista do Paraíso. Determinada ação que eu fazia em Londrina funcionava lá, maravilhosamente bem. Vou fazer aqui. Aí o pessoal fala, pastor, aqui não funciona. Eu vou insistir, pastor.
eu vou deixar quieto. Eu vou deixar, porque não funciona. Ah, mas isso é besteira de vocês, vocês são caipira. Mas são mesmo. E daí? Eu vou fazer o quê? Vou tentar mudar a cidade, fazer virar uma cidade grande, para que caiba no meu modelo de igreja? Não cabe. Não cabe, já era. Já não vai dar certo. Eu tenho que tentar entrar na mente deles para tentar evangelizar eles. Então, fiquei muito tempo acompanhando os caras na agricultura. Até minhas próprias analogias não prestavam aqui. Então, começar a falar sobre plantação, sobre adubo. Eu não sei nada disso aí. Então, vai tentar falar de startup, falar de empreendedorismo. Isso não presta. Eu estou em Bela Vista. Tive que jogar tudo isso no lixo, que era o meu grande discurso. Andar um tempão com os caras. Ah, deixa eu acompanhar. Fui ver o cara laçar boi, fui ver o cara fazer análise de solo. Fui andando com os caras, fiquei andando. Perguntava para um cara de um serviço que eu nunca vi, que representava assim: o que você faz? Ah, eu faço análise de solo para plantação, agricultura de precisão. Deixa eu passar o dia com você. Entrava no carro com o cara de manhã e ficava o dia inteiro. Depois voltava: o que você vai fazer? Vou comprar boi, tem que ir lá não sei o quê, levar uns bezerros no leilão. Eu passei com você e fiquei fazendo isso. Eu não faço isso a vida inteira, mas fiz para entender isso. E, e, e não ficar julgando a cultura dos caras. Porque é muito diferente, é estranho. A roupa, o jeito que fala, as intenções. Ah, é que vocês são esquisitos. Não, você entra ali e tenta aprender com ele. E isso vai de um romper do nosso próprio preconceito mesmo, para que a gente possa emergir. Então, lá em Londrina, eu já fiz diferente, é uma cidade mais urbana. Você sabe o que eu fiz para me emergir na sociedade? Eu sou filho de crente, neto de crente, sobrinho de 5 pastores. Eu nasci dentro da igreja, eu só conheço crente, minha vida é crente. A coisa mais pecaminosa que eu fiz na vida foi não ir no culto. Ou ir para o culto e esperar o meu pai. A igreja estava tão cheia que eu saí correndo para jogar bola no quintal da igreja. Eu não sou. Meu testemunho é uma droga, não tem testemunho para dar. Eu não era crente, agora eu sou crente. Eu não bebi, não fumei, não me prostituí, não tem nada para contar. Como que eu vou falar com uma sociedade totalmente depravada? Eu nem sei falar com esses caras. Eu nem sei o que eles fazem. A minha analogia de pecado é ridícula. Então, o que eu fiz? Eu entrei na Uber, me cadastrei, quando estava plantando igreja em Londrina, mas não trabalhei de dia, não. Eu trabalhava de sexta e sábado, de noite e de madrugada, para ter um choque de cultura. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ali você começa a pegar travesti, prostituta, levar gente para orgia, levar gente para buscar droga, levar gente para bacanal, ser convidado por um casal para fazer uma homenagem com o casal ali num hotel, quando você deixa o casal, você não quer participar? Entender o que, que é, qual que é o que um travesti faz, que tipo de gente. Aí sabe o que eu fazia? O que é de. Imagina um pastor, filho de pastor, neto de pastor, conversar com um travesti. Você conversou com um travesti? Como que eu converso com um travesti? Aí, um dia tocou Nicole, no motel tal. Graças a Deus, minha mulher sabia que eu era Uber. E o pastor saindo 1 hora da manhã do motel com um travesti dentro do carro. Imagina se o pessoal vê. Aí busquei o tal da Nicole. Primeiro dia eu não consegui falar um nada, porque, sinceramente, eu vim de uma cultura que eu tenho uma repulsa terrível por esse tipo de gente. Repulsa mesmo. Não conseguia nem olhar pra cara. Fiquei quieto. Nojo, eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Nicole, um cara. Ah, deu nojo. No outro dia, e isso nunca acontece na Uber, tocou a mesma pessoa no mesmo lugar. Nicole. Você nunca pega 2 pessoas no Uber. Nunca. Em Londrina, não. Com 1 milhão de pessoas, você não pega a mesma pessoa. Aí eu entendi Deus falando assim: ó, você vai aprender a conversar com esse povo. Peguei o Nicole. Nem sei se chama Nicole ou Nicole, porque é um cara que se chama Nicole. E aí, você de novo? Aí que eu comecei a romper a minha própria repulsa interna. Como que tá o trabalho?
E a Nicole, muito bem, graças a Deus. Olha, graças a Deus, tá uma correria. Ela atribui a Deus a correria do serviço. Graças a Deus. Eu já fiquei louco, eu já queria baixar o profeta ali. Falei, graças a Deus, o cara, graças ao capeta, desgraçado, vai pro inferno. Não, eu fiquei me controlando. Porque eu não sabia, por exemplo, que o travesti é o ativo da situação. E que os caras transam com o travesti porque ele tem um desejo homossexual, mas quer se enganar. Então ele tem uma relação homossexual passiva com uma pessoa que se parece com mulher. Para ele fingir para ele mesmo que está dormindo com a mulher, quando na verdade ele está sendo é, recebendo a ação, né? Eu não sabia disso. Você sabia disso? Talvez você sabia, eu não sabia. Então, aí eu tava falando com a Nicole, eu falei, como é que é a correria aí? Ah, tá, eu tô com um cara aqui agora, mas eu tinha que deixar ele porque eu tô indo encontrar um casal que é cliente fixo. E eles, um empresário lá, tal, tal, tal. E esse cliente é toda semana, então não tem como negar, né? E daí o cara quer ficar olhando pra mulher dele enquanto eu como ele. Pô, imagina minha cabeça de pastor ouvindo essa história. Mas eu vou ter que voltar pro hotel, porque esse cara aqui me ofereceu R$ 1.800 para mim dormir abraçado com ele, porque ele tá bem carente. Na hora, eu quase virei um travesti, porque eu falei, R$ 1.800 só pra abraçar? Eu abraço ele por 800. Não tem que fazer nada. É só abraçar. Eu trabalho a noite inteira pra ganhar 150 conto. Se for só abraçar, pastor, por 800 pila. Ah, eu não sei não, eu acho que eu abraçava. Eu não tenho silicone, mas eu abraçava. Se ele aceitar, aí a Nicole deu risada. Então, pô, eu descobri que tem gente que paga R$ 1.800 para dormir abraçado. Tá vendo a carência das pessoas? E essa coisa foi abrindo a minha cabeça. As pessoas estão carentes. Aí que a gente começou com aquela questão da cultura do abraço e do sorriso na porta da igreja. Porque se um cara paga R$ 1.800 para pagar um abraço de um travesti, talvez a gente pode oferecer isso de graça na porta da igreja e transformar algumas vidas. Aí lembrei que tinha gente no calçadão de Londrina, uma placa, doa-se um abraço. E tinha gente que ia lá e abraçava ainda. Que coisa. Eu achava aquilo um absurdo. Tão carente que a pessoa tá. Aí descobri, por exemplo, pastor, que tinha uma empresária de Maringá, de Apucarana, cidade vizinha aqui, uma das maiores empresárias do ramo imobiliário, que paga para comprar os chicletes desse travesti. Você sabe o que é chicletes? É a camisinha usada. A pessoa usa a camisinha, amarra a camisinha com o recheio e vende por R$ 50 para essa empresária que vinha e comprava 3 todo dia. Ela saía às 6 horas da manhã, comprava 3 camisinhas, que ela chamava de babalu, para ficar mascando o dia inteiro, enquanto toca a maior empresa de mobília de Apucarana. Mulher, alta sociedade. Você sabia que isso existe? Se isso existe em Londrina, isso existe onde você está também. Pessoa que você olha assim, ó, e tá num nível de desgraça tão grande que você nem imagina. E a gente descobre isso como? Dando rolê com esse povo. Porque de dia todo mundo parece. Sabe o que eu aprendi na Uber? De dia todo mundo parece normal. De noite todo mundo vira bicho. É incrível. Virou às 10 horas. O povo entra num nível de depravação, de desgraça tão grande que você não imagina. Então aquilo tudo foi transformando a minha mente sobre que tipo de público está entrando ali na minha igreja. Aquele empresário que está entrando ali, qual é o que tem por trás? Obviamente eu não vou falar isso no público, mas eu imagino o que está na cabeça dele. Talvez ele seja um cara que esteja pagando para um travesti para dormir abraçado, ou para ser coitado, ou para mascar um chiclete. Esse povo está em volta da gente, pô. Esses são os vizinhos que você tem aí. Esse é o cara que você cumprimenta todo dia na padaria. Esse é o dono do negócio ali que você foi ali pedir uma ajuda. Esses caras estão presos num império desgraçado. E a gente descobre isso quando a gente se dispõe a quebrar nosso preconceito e com intencionalidade ouvir essas pessoas, né? E aí, pastor, esses próximos 4 pontos, que eu vou tentar ser mais rápido, é a grande virada
E eu acho que é o nosso maior erro, pelo treinamento de evangelismo tradicional que a gente recebeu. Porque no versículo 29, Deus diz para o Felipe assim: aproxime-se da carruagem. Aproxime-se. Então, eu vejo que antes de Felipe tentar, ousar ensinar ou pregar qualquer coisa, ele se dispôs a correr do lado do eunuco. A gente foi treinado a precipitadamente falar, mas a gente tinha que estar disposto a andar do lado antes. A pessoa não vai aceitar um desafio de um desconhecido ou de alguém que não conhece a realidade dele. Não sei se eu estou conseguindo transmitir, mas você chegar num cara aleatório, quem é você? Chegar na praça e falar assim: se você morrer hoje, vai pro céu ou pro inferno. Dane-se, cara. Quem é você, seu otário? Você tá enchendo meu saco aqui. Você aceita um desafio de um Zé Ruela qualquer na praça? Vê um cara de terno, o cara vem falar comigo. Ah, vai tomar banho, vai. Eu ignoro completamente, eu tô nem aí. Ah, você tá cuidando da tua saúde? Prometeu, não quer saber da minha saúde, sai daqui. Pode ser vendedor que for. Eu não ligo, porque eu não sei quem é esse cara. Tem muito mais peso quando essa pessoa caminha comigo. Então a gente treina a igreja a ficar metendo o dedo na cara dos outros e chama isso de evangelismo. Quando, na verdade, talvez a grande jogada é ensinar as pessoas a andarem com elas. E essa é a grande virada de chave, na minha opinião. Por quê, pastor? E quando os caras se convertem, a gente meio que força a eles a uma agenda tão desgastante dentro da igreja que meio que afasta ele da sociedade. Então o cara não vai mais com os amigos, ele não vai mais depois do serviço ali tomar uma Coca-Cola, ele não vai mais jogar bola porque ele tem um treinamento na igreja, ele não vai mais no aniversário porque tem um culto não sei do que. Aí a gente tira o cara do círculo social dele por um ano. Aí depois que o cara é evangelizado, a gente fala, agora você tem que evangelizar. Mas ele perdeu todo o vínculo social dele. Ele está completamente desconectado da sociedade. Aí ele volta daqui um ano para aquele amigo que ele abandonou, porque não foi no aniversário, porque ele nunca mais saiu junto, que virou crente, virou um tonto, e fala: você tem que vir para a igreja também. Ah, mas você é um traíra, velho. Você era parceiro nosso, você jogava bola, você não joga mais bola, você não sai mais com a gente. Porque a gente meio que ensina os caras a desconectar, sendo que a gente não tem que desconectar do, do mundo, tem que desconectar do pecado que impera o mundo, da cultura do mundo, não isso é impossível. A gente ensina os caras a ser monge na montanha. Ser monge na montanha é fácil. O duro é você ser monge aqui embaixo. Tem aquele vídeo do monge que ele tá na praia meditando, já viram? O monge tá meditando assim, daí chega o cara. E aí, monge? Dá um susto nele. Ele acorda. Ai, começa a xingar o cara. Vai engraçado. É uma coisa você meditar quando não tem ninguém. Outra coisa é você meditar com um infeliz gritando na tua orelha. Então a gente tem que ensinar o cara a ser santo, não fora do mundo, no mundo. Não é separado no mundo, é separado para Deus. Isso é santidade. Você é separado para Deus. Aonde? No mundo. Por isso que a gente faz uma agenda mais enxuta, para que as pessoas tenham mais tempo de se conectar com as pessoas da vida dela. Tem que ter um aniversário, ela tem que ir. Saiu, acabou o serviço, o pessoal foi tomar um sorvete, ele tem que estar lá. O nosso cliente tem que estar lá. Onde mais que ele vai estar? É muito culto, muita reunião, isso é muito chato, entendeu? E a gente desconecta. Às vezes é bom pro cara ali no primeiro momento, mas depois quando ele falar, faça discípulo, ele não tem mais ninguém. Ele só, o círculo social dele é só de crente. Fala real, o meu círculo social é só de crente hoje. Quem que não é crente que você conhece? Então como é que você vai evangelizar se você só conhece crente? Agora, se a sua igreja só vive autocentrada, acabou. Ela vai falar de Jesus para quem? E se ela for tentar falar para um desconhecido, qual a autoridade que ela vai ter? Então a gente tem que estar disposto a andar com essas pessoas. Tem que estar disposto a ir na festa da empresa de confraternização. Ah, uma pessoa vai beber, mas eu não, eu vou lá. Eu penso assim. E aí a gente trabalha essa questão, é ter um contato semanal, é participar da vida ordinária das pessoas, aniversário, festa, confraternizações, e isso tudo de uma maneira autêntica.
manifestando o fruto do Espírito na tua vida. Porque essa é a grande questão, não como um ator crente, como você sempre foi, só que agora renovado no Espírito Santo. Não atuando como a capa de crente, mas sendo a mesma pessoa que Deus projetou e regenerou, com os frutos do Espírito Santo. Né? Eu gosto, já citei aquela frase do Spurgeon, né? Atrai-se mais mel, mais moscas com mel do que com vinagre, levará mais almas ao céu, o homem com o céu no rosto, do que o homem com o inferno no olhar. A gente tem que ser autêntico. Então, por exemplo, eu tinha um pastor que ele ia nos aniversários, nos casamentos da igreja, gente boa pra caramba. Mas começava a tocar música do mundo, ele fazia questão de emburrar na frente de todo mundo para ficar demonstrando a sua insatisfação. O que ele ganhava com isso? Nada. Não ganhava nada. Ah, tô me posicionando. Não, não tá se posicionando. O pessoal vai continuar dançando, não vai mudar nada. Eu vendo aquilo, eu comecei a usar uma abordagem. Qual abordagem? Eu vou lá dançar e rebolar? Vou, caramba. Eu tô num casamento. Os caras vão tocar um. Eu não vou. Só que eu tô aqui na mesa, aqui, ó. Tô sendo eu mesmo aqui, ó. Conversando com alguém. É um a menos que tá dançando, porque eu tô sendo tão legal nessa mesa aqui, que o cara vai ficar comigo. E esse cara que tá ficando comigo, vai dar agora. Esse cara que tá ficando comigo é um cara que eu tô levando a um relacionamento crescente com Jesus através da minha vida. Então, geralmente, eu vou no casamento, domingo tem uma pessoa nova na igreja. Porque em vez de eu ficar emburrado ou ir embora um sinal de protesto, eu preferi autenticamente manifestar a graça de Cristo ali, acompanhando as pessoas. Elas estão no casamento. Festa de 15 anos, então. Tem coisa mais odiosa que festa de 15 anos? Eu acho um nojo, mas eu vou todas. Aí dá 15, aí a menina, você olha pela menina, de repente começa a tocar um funk. Eles, ai meu, que situação miserável. Mas eu tô num canto ali, ué. Ninguém me pediu minha opinião. Fazer o quê, né? Então eu fico no meu canto, começo a falar ali de Jesus, conversando, ouvindo a pessoa. O que nos leva a um próximo ponto, no versículo 30, que Felipe estava ouvindo o que o homem lia. E o meu grande ponto aqui é como eu posso. E ele lia e falou assim: como eu posso entender se ninguém explica? Como eu posso evangelizar uma pessoa desconhecida se eu não ouço atentamente quais são os seus questionamentos? Depois de caminhar com as pessoas, nós temos que estar com o ouvido atento. E significa, na minha opinião, evangelizar é mais ouvido que falar. Ou primeiro ouvido que falar. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Por quê? Porque senão, meu amigo crente e pastor, você vai estar pregando, respondendo uma pergunta que ninguém fez. A gente fica lendo aqui discussão de Calvino e de Armínio, 500 anos atrás. Ninguém está dando a mínima para isso aí. Bem-vindo ao mundo. 2024, ninguém quer saber. Não é uma discussão se a gente for predestinado corporativamente ou individualmente. O povo não quer saber disso aí. Ah, mas isso é uma verdade. Não importa, ninguém quer saber. Então, os caras estavam discutindo isso em 1500 e pouco. Era uma discussão, a sociedade inteira queria discutir isso aí. Hoje ninguém quer discutir isso aí. Mas você está lendo um livro do Martin Bucer ou do John Wesley versus Whitefield, e olha que interessante. Aí você vai numa festa de 15 anos e começa a falar de eleição. Isso é ridículo. É simples, é só isso que eu te falo. É ridículo. Quando, na verdade, a gente tinha que estar ouvindo atentamente, e a hora de você ouvir atentamente, você vai ver qual que é o dilema daquela pessoa hoje. E você vai descobrir que o evangelho tem resposta para aquele dilema. Mas você nem sabe qual é o dilema, porque você é crente, filho de crente, anda com crente. E nem assiste programa do mundo. Então você não sabe nem o que está passando na cabeça das pessoas. Mas quando você anda de Uber, quando você vai numa festa de 15 anos e fala com um tio aleatório da menina da tua igreja, quando você vai num casamento e fala com um parente bêbado dela, aí você vai ver o dilema que aquele cara tem. Você vai ficar ouvindo e vai descobrir qual que são as dúvidas. E se ele descobrir que você é pastor, ele vai perguntar ainda. É só dar corda que ele pergunta. Pastor, sabe uma coisa que eu nunca entendi? Aí você responde o que o cara quer saber. Quem nunca passou por isso? Pastor, sabe uma coisa que eu nunca entendi? Ah, o quê? Depois que você deu corda aqui, ó,
você ganha confiança. Por isso, e esse é o meu ponto do versículo 31. Porque o Felipe ganhou acesso à vida do cara. O eunuco falou, e convidou o Felipe a sentar na carruagem e sentar-se ao seu lado. Depois que você ouve, você ganha acesso à vida da pessoa. Essa é a grande jogada. Vocês estão entendendo a diferença? A gente foi treinado a falar. A gente chega desafiando um cara que a gente nem acolheu. Me parece que Felipe fez o contrário. Ele andou junto, ouviu primeiro, ganhou acesso, ganhou a confiança. Aí, depois de você ouvir um monte de abobrinha sobre Flamengo e Palmeiras, sobre Lula e Bolsonaro, sobre Elon Musk, fim do mundo, e sei lá, qualquer coisa, nada a ver, você fica ouvindo, dando aquele ouvido atento, porque tem gente que está pagando R$ 200 a hora para um psicólogo só ficar ouvindo, e de repente ele teve uma terapia grátis contigo ali, olhando e vendo que você está ouvindo, que está falando de verdade, sem estar esperando ele calar a boca para você falar o que você quer, você ganha acesso e o cara abre o coração. Sabe uma dúvida que eu tinha, pastor? Sabe uma coisa que eu nunca entendi? Por que Deus permitiu que minha mãe me abandonasse? Por que minha esposa me traiu? Por que minha filha agora é lésbica? Aí você vai entender a pergunta do momento. Ela nasceu assim ou não? Foi um erro que eu fiz? Aí se chegou no 2024. Aí, obviamente, nós temos que saber lidar. Então, ali nesse momento, aí nós chegamos no versículo 35, começando com a passagem, com a dúvida que o eunuco tinha, começou a anunciar-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então, Felipe usou esse acesso para anunciar o evangelho. E aí que entra uma coisa importante, que ele usou para anunciar o evangelho, não para emitir a opinião dele, nem para impor a opinião dele na vida pessoal das pessoas. A gente acha que a gente é pastor de todo mundo, a gente não é pastor desse cara, está evangelizando ele. Ele não quer minha opinião sobre aquele casamento, sobre a festa, sobre o carro, se ele compra ou não compra o carro, se ele aluga ou compra uma casa no Minha Casa Minha Vida ou um terreno para construir. Ninguém quer saber a nossa opinião. E a gente não foi contratado por Deus para dar a nossa opinião, nós fomos contratados para anunciar o evangelho. Eu tenho um acróstico que eu uso para mim mesmo, porque eu demorei muito a aprender isso, que eu chamo assim, monitor. Cada letra tem um significado. N, minha opinião. N, não importa. T, tenho. O, opinião. R, radical. Monitor. Então eu só observo. Eu vejo os caras testando o pau. Lula e Bolsonaro. O que eu faço? Monitor. Minha opinião não importa. Ninguém quer saber a minha opinião. Ela talvez interesse, mas ela não importa. Eu não ganho nada dando a minha opinião. Eu nunca ganhei. Eu nunca ganhei uma alma dando a minha opinião. É inacreditável. Não importa, até porque minha opinião é radical. Na minha opinião, eu não sei se tem Bolsonaro. Minha opinião, eu tenho uma raiva que o Bolsonaro não mandou matar todo mundo aquele vagabundo, aquele STF lá. Essa é a minha opinião. Então, é uma opinião cristã? Não. Então eu não vou falar. A minha raiva é como é que aquele cara não teve coragem de fazer um golpe, sei lá. Eu fico louco com isso. Então, eu fico quieto. Ai, Lore, ai, complicado, complicado. Não importa. Minha opinião é muito louca. Então eu não dou. Eu sou radical mesmo. Então eu fico quieto. E eu vou perder o cara só por causa disso? Não vou. Vou perder por causa disso? Vamos falar de futebol? Ah, aquele Fred, maldito daquele Fred. Quem assiste futebol? Copa do Mundo. Aqui que aquele volante foi fazer lá na frente, lá. Nós perdeu o Copa do Mundo por causa daquele infeliz. Então, eu não ganho nada falando isso. Não falo nada. Então eu fico quieto, eu assisto. E ouço. Enquanto eu ouço, os caras estão me entregando toda a vida deles. Qual que é a opinião deles, qual que é a personalidade deles, qual que é a perspectiva de vida deles. E eles vão ficar felizes comigo. Nossa, como é bom falar com o Matheus. Não tô falando nada. Eu contei essa pro Samuel, ele gostou. Eu falei, do monitor, lá no Rio. Eu fiquei vendo os caras quebrando o pau na mesa lá e usa até pra crente, principalmente pra pastor, tá? Funciona aquela maravilha em congresso. Eu não entro em dividida com ninguém.
Fica todo mundo discutindo um monte de coisa, eu fico só assistindo. E o pessoal me acha o cara mais sábio, né? Disse meu avô, né? O mais sábio é o que não fala nada. Então todo mundo acha, nossa, como o Matheus é sábio. E eu sou o mais burro, não tô nem entendendo o que eles estão falando. E eu fico quietinho ali. Não vou entrar nessa, não. Tua opinião é supra-salarial, sei lá o que você tá falando. Mas eu vou ficar aqui com aquela cara de, interessante. E eu entro aonde? Eu entro na intencionalidade do evangelho. De repente o cara vai mostrar a necessidade dele. Eu não fui chamado para dar pitaca, né? 1 Pedro fala, não sejam dominadores. E esse é o nosso grande problema. A gente começa a se sentir dominador. Não, acho que você não devia casar com essa menina, não. Quem é você, cara, pra falar com esse cara? Ninguém pediu. Se perguntar minha opinião e ela de fato importar, porque às vezes ela é interessante, tá? Ela não importa. Importa é o seguinte, o que você fala para mim, eu vou levar. Interessante é assim, só quero saber. Se é só interessante, eu não falo, não. Você tem que orar. Você que vai ficar casado com a moça. Você já analisou a família dela, a vida dela? Você tá, assim, entende? Agora eu vou falar, não casa com ela? Mas não sou eu que vou ficar casado com a mulher? O que eu vou falar se casa ou não? É meio louco isso aí. O que importa é você tem certeza que é isso que Cristo tem para tua vida, os princípios. Então, quando a gente ganha acesso, a gente começa a anunciar. E aqui eu abro um parênteses, partindo para o encerramento. Porque o eunuco tinha vindo de um culto. Ele tinha vindo de uma reunião. Ele estava vindo de adoração em Jerusalém. Então tá aqui um tipo de pessoa que a gente devia investir em dobro, que é o tipo de pessoa que já demonstrou interesse, foi pro culto. Esse é o peixe mais morto. O cara viu o nosso banner, viu o nosso anúncio e foi pro culto. Só que adivinha, ele não entendeu nada. Tem um vídeo do Jonathan Neyman, depois eu mando aí, que ele leva um amigo não crente e ele começa a traduzir pro cara. Pai do Senhor, varão. Aí o cara pergunta, o que ele falou? Ele falou assim, e aí galera, firmeza? Aí o povo responde, amém. E agora? Aí ele falou, firmeza. O povo não entende nada que nós fala. A gente é tão evangélico que nós nem entende mais. Então, o cara vai ler, ver nossa mensagem e sai sem entender bolhufas nenhuma. Então, é aí que a gente tem que ter um ambiente onde a gente vai é, traduzir isso aí para a pessoa no dia a dia. E a pessoa que te demonstrou interesse é a pessoa mais apta a receber a nossa atenção. A pessoa, então, em vez de ficar tão focado em visitar, achar um desconhecido na praça, um bêbado na rua, por que a gente não fala com aquele bêbado que já assistiu o culto? Aquele cara que briga com a bebida e apareceu na igreja aleatoriamente. Esse é o cara mais propício para a gente evangelizar. E, obviamente, estar preparado para comunicar com ele. E qual que é o resultado dessa missão? No versículo 36 ao 38, nós vemos que houve o batismo. Depois, do 39 ao 40, nós vemos que houve continuidade e multiplicação. A igreja da Etiópia atribui a esse eunuco a plantação da igreja, que é a igreja mais antiga do mundo hoje, que é a igreja institucional da Etiópia, existe até hoje. É mais antiga que a igreja católica romana. E houve uma providência sobrenatural de Deus, né? Filipe continuou pregando nas cidades da região, e Deus miraculosamente o transladou para que ele continuasse essa missão. Então, quando a gente faz as coisas, a obra de Deus, do jeito de Deus, a gente recebe os recursos de Deus e a multiplicação e a continuidade, tanto por parte daquele que recebeu, porque esse tipo de relacionamento, ele é reproduzível por qualquer tipo de pessoa, independente da personalidade. E ele é sustentável, porque eu posso continuar fazendo isso a vida inteira, com intencionalidade. Então, resumindo, eu colocaria 3 pontos aí para a gente treinar a nossa comunidade. Primeiro ponto, ande junto, seja legal, seja autêntico, seja você mesmo. Tenha um ouvido ativo, ponto 2, tenha um ouvido ativo. Escute os questionamentos, as necessidades do local que você está inserido. E por último, depois de ganhar a confiança, o acesso à pessoa, seja intencional no evangelho. 3 pontos. Ande junto, tenha o ouvido ativo, depois de ganhar o acesso, de fato, à vida da pessoa,
seja intencional no evangelho. Então, na prática, que eu ensino aqui. Ensino o pessoal a entrar na roda da galera, tá todo mundo falando bobeira do serviço, falando mal do patrão, a gente não entra na conversa. A gente só observa. Observa o cara falando mal do patrão. Fica falando, não vou ficar corrigindo, não, fica quieto aqui. De repente, o cara pergunta a minha opinião, eu mostro a minha tranquilidade. Eu creio que Deus está no controle, gente. Vai dar tudo certo, vai dar certo sim também. Demonstrando a paz que excede de todo entendimento. Mas ali eu fiquei ouvindo a necessidade da pessoa. Daqui a pouco a pessoa fala assim, poxa, de onde vem essa paz que você tem, cara? Como é que você está tão tranquilo? A empresa está desmoronando e você está em paz. Eu não entendo, eu observo você, você está sempre tranquilão. Oh, mano, é Jesus. Seja intencional no evangelho. Isso aí traz um resultado muito maior. E tem sido as nossas grandes colheitas aqui na igreja dos nossos batismos. Essas são a grande ação de evangelismo que a gente tem. Desde em massa, né, nas mídias sociais, quanto pessoalmente através dos evangelismos, relacionamentos discipuladores. Bom, é isso, pastor. Basicamente, o ponto é esse. Próximo culto, próxima reunião, a gente fala de adoração e vamos dando continuidade aí às 5 áreas de crescimento Sim. da igreja. Ai, ai. Fantástico, cara. Eu fico dando risada contigo aqui. Tu é muito doido. Ai, ai, muito bom. E tu sabe que eu quero ouvir o pessoal aí também, né? Se alguém tiver algo a acrescentar aí, uma dúvida, enfim. Mas essa palavra quebra de paradigma, né, cara? Já não é a primeira vez que eu ouço em poucos dias. E particularmente eu acho uma loucura que tu fez, né, cara? Pegar o Uber, eu vou trabalhar de madrugada e de fato entrar no contexto das pessoas, né? Que é o que Jesus fazia, né? Não fez nada novo, né? O que ele fazia mesmo. Mas eu percebo que para a gente avançar mais, e aí quando eu falo isso é olhando para o todo, né? A gente conversa com um, com o outro e tal, é quebrar paradigma. Acho que às vezes a gente. Vocês vão me entender, mas às vezes a gente é crente demais ao ponto de achar que não deve. Enfim, e a gente acaba levando outros a ser igual a gente, né? A tendência é a gente levar o liderado a ser como nós somos. Então, se eu sou um cara quadrado, meu rebanho vai ser quadrado, a turma vai ser quadrada, tal. Até se levantar alguém lá que não concorda e acha que tem que ser mais, tal. E o contrário também é verdade, né? Se eu sou mais relacional e tal, a tendência é eu levar algum desse mesmo. Mas eu fiquei com essa palavra aí da quebra de paradigma, cara, da gente olhar para fora. Gente, eu queria dar oportunidade para vocês aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa dentro desse processo aí, complementar, fique à vontade aí. Eu acho que tá Queria tranquilo. destacar, queria destacar a frase do pastor Mateus aí, quando ele falou, bem lá no início, né, quando disse que nem sempre o que deu certo ontem pode dar certo hoje, né? E aí trabalha um pouco essa questão de paradigma, tem que ser desse jeito, o método tem que ser isso aí, senão não vai dar certo, não sei o que lá. E essa ideia de que o tempo vai passando e a gente não vai percebendo as mudanças que vão surgindo, né, no decorrer dos anos. A gente tem que estar atento a essa realidade aí também, com certeza, né? Pode ter dado certo naquele contexto, naquela realidade, naquele tempo, mas para hoje pode não dar. A gente precisa realmente estar apto aí, né, preparado para mudar, para as mudanças, né? Bem legal. Pastor, eu acho assim, ó, o nosso grande problema e perigo é dogmatizar as estratégias. A gente dogmatiza, a gente chama de visão de Deus. Não, é só estratégia mesmo. Então, muita ferramenta nossa é ferramenta. Hoje eu preciso de um alicate, amanhã uma chave Phillips, amanhã uma chave de fenda. Então a gente acaba se apegando emocionalmente e às vezes até dogmatizando uma coisa de alguma memória afetiva que a gente teve. Então, por exemplo, vamos trabalhar com jovens. Como era gostoso aquele louvorzão que a gente fazia. Funciona hoje. Para pensar. Vamos juntar as bandas das igrejas. Legal, esse 1990 era maravilhoso. Será que em 2024 funciona? Não funciona. Era bom para você, não é bom mais hoje. A gente tem que descobrir. Aí, de repente, a gente vê uma nova ferramenta, a gente até fica escandalizado. Mas se você parar para pensar, o nosso pastor ficava escandalizado com o nosso louvorzão de 2020, de 1990. Eu lembro do meu pai contando que ele ia na igreja batista, juntava todas as igrejas de outra denominação, que já era um escândalo ter assembleiano dentro da igreja batista, orando em língua. Aí ele fala que a primeira vez que ele ergueu o braço e bateu palma no final da música, que aquilo para ele foi uma libertação e o pastor olhando com ódio para dentro para ele.
E ele batendo palma, e todo mundo batendo palma, e quando ele viu a igreja inteira batendo palma, foi uma coisa para ele, a bateria dentro da igreja. Então, isso funcionou, e foi ali que ele viu o chamado dele, e o pastor dele foi o coordenador por muitos anos, que é o Isaías Quirino, não sei se vocês conheceram, que era o coordenador aqui do Paraná. E essa treta dele com Isaías e tal. Tá, hoje é a mesma coisa, cara. Hoje talvez seja nosso líder de adolescente fazer uma festa de cor lá, ver todo mundo de branco, joga um monte de cor, nada a ver, e suja todo mundo. Você fica com ódio do caramba, fala, o que tem a ver isso aí com. Não sei. A gente vai falar, não, vamos fazer um louvorzão. Ninguém quer saber mais disso. Tá 10 bandas tocando aqui, cada um toca a sua música. Não tô falando que é isso ou não é isso. Eu tô falando que a gente não pode se apegar a essa estratégia que funcionou. E às vezes é de um tempo curto, né? Igual eu vim de Londrina é uma coisa, cheguei em Bela Vista é outra. É outra coisa. Eu tô a 25 quilômetros, é outro mundo. Então, de repente, você tem que parar. Algumas analogias que eu fazia na mensagem não presta mais. Algumas brincadeiras que eu fazia não funciona. Ou não gosta, não acreditar, não funciona. É, então, a gente tem que se atualizar nessa jogada aqui. Então, dependendo, um jantar assim, que lá, aqui não é legal, aqui o pessoal tem vergonha. Então, a gente tem que estar sempre nessa transformação, disponibilidade de transformação, porque o foco não muda, a missão não muda, o meio muda pra caramba, muda demais. E aí entra uma questão que nós estamos numa geração que a tecnologia está exponencial. Isso é louco. Então a gente tem separar que a gente tem preconceito com mídias sociais. Por exemplo, eu tenho já preconceito com o TikTok. Eu acho que TikTok é coisa de gente retardada. Mas fazer o quê? É a mesma coisa que talvez o meu avô pensava de ver eu no Facebook ou no Instagram. E aí a gente se apegou ao Facebook, mas a gente não vai pro Instagram. A galera já tá no Instagram, mas nem estão mais no Instagram, eles estão no TikTok. E se eu não tô no TikTok, a dancinha tá no TikTok. E se eu não tô, a porcaria do David Leonardo tá. Esse é o problema. Porque eu não tô, mas o David Leonardo tá lá. Aí quando o cara sai da dancinha, ele vai pra quem? Pra porcaria do David Leonardo. Ouvir besteira. Porque eu não tô lá. Então a gente tem que quebrar isso aí e ir pra onde o povo tá. E não tô me vendendo, eu estou me comunicando. O povo tá na festa dos tabernáculos, eu vou lá. O povo tá na festa de casamento, olha Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi na festa de casamento, promovendo a cachaça do negócio. Então acabou a bebida, porque o pessoal bebeu demais. Ele fez a melhor bebida. Eu tô maluco ou é esse que tá na Bíblia? É isso que tá na Bíblia. Ele fez a bebida, mas o cara falou, nossa, isso aqui é a melhor de todos. É louco isso aí. Para nossa cabeça é uma explosão, vai, pum. Aí a gente fala, não, era um suco. Ah, para, tio. Fala isso pra nós, não. Não, não se engana, não. Eu não bebo. Acho que a gente não deve beber. Mas não vem falar pra mim que esse cara não fez a bebida. Ele fez. Ele tava na festa. Tava lá. Aí o The Chosen tá mais certo. O Bobeto tava dançando junto. É isso, cara. Então a gente tem que estar lá pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Talvez a bebida acabou porque Jesus chegou com um monte de discípulos que ele chegou de última hora ali. Aí entra outra questão. Mas, então a gente tem que prestar atenção e entrar onde as pessoas estão e anunciar o evangelho lá. E isso significa inserir na sociedade. Em vez de só chamar a pessoa para mais um culto de casais, talvez levar esse povo para comer. Em vez de levar eles para mais um culto de adolescente, talvez ir na quadra onde os adolescentes estão e promover a brincadeira. Então a gente tem que aprender a se inserir, né? E se não der nada certo, provavelmente aprende a se comunicar. Eu levei algumas pessoas para outras igrejas, evangelizei, teve gente que se converteu dentro do carro. Eu não sei, porque eu não dei continuidade. Mas o maior aprendizado que eu tive no Uber foi aprender a falar com as pessoas. E descobri que a minha linguagem não prestava mais. Eu mudei toda a linguagem. Por isso que eu até mudei tanto que agora eu não sei lidar com o pastor. Eu fico falando assim, os caras, pega aí, o pessoal, o Mateus é esquisito, é escrachado. Eu mudei o jeito de falar porque eu nem sei mais falar com o crente mais. Eu tenho que me adaptar. Eu vou lá no Rio, eu tenho que me adaptar. Lá no Rio é outro mundo. Aí chego lá, eu tô falando
Falei com o Brandão e com o Samuel. Ei, o que você achou do banheiro do Samuel? Falei, incagável. Soltei essa lá. O Brandão quase morreu de rir. Tava na mesa Sócrates, Brandão, Samuel e Milton Monte. Porque eu aprendi a falar assim, porque assim os caras falam e quando eu vejo eu tô assim até hoje. Mas não presta muito nos ambientes cristãos, então já vou dar a dica pra você. O pessoal riu, mas eu acho que foi misericórdia. Mas funciona que é uma maravilha ali, aqui, ó, no dia a dia. Aí você ouve pessoas falando assim, Mateus é gente como a gente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, mas eles acham que eu sou igual a eles. Por quê? Porque eu me comunico igual. Isso é interessante. Eu entendo as frases que saem da boca deles e a frase que sai da minha boca é compreensível para eles. Eles falam assim, eu estou ouvindo a pregação a vida inteira, nunca entendi, agora eu estou entendendo o que você está falando, pastor. Porque eu estou falando uma linguagem. Jesus falava em parábola. Então a gente tem que, eu acho que essa é a grande virada, né? Quebrar essa jogada e se comunicar com a sociedade que a gente está inserido. Aí é a primeira Coríntios 14. Não adianta chegar aqui e falar inglês, né? E às vezes a gente está falando num português tão diferente que soa como se fossem línguas o pessoal. Ai, bicho, eu me escangar de rir aqui, cara, mal barato. Aqui, me faz lembrar, rapaz, o que o Léo falou. Tem um videozinho do pastor Fausto, que o cara foi presidente da Convenção Batista Brasileira várias vezes e tal, seria um jurássico, né, como a gente diz. Mas tem um vídeo dele aí que ele fala o seguinte: eu estou muito bem preparado. Eu cheguei à conclusão que eu estou muito bem preparado para pastorear. Só que para pastorear na década de 80 e 90. Ele quis dizer que ele precisava atualizar para os tempos atuais, que é exatamente o que o Matheus está falando, né? Contextualizar, atualizar, que senão nós vamos ficar para trás. É isso aí. Mais alguém, gente, quer falar aí, aproveitar, compartilhar? Compartilhar não, mas tirar dúvida Olha aí. só, Matheus e demais irmãos, bom dia. Olha só, é muito bom ouvir isso, é empolgante e tal, mas eu fico pensando o seguinte: como que eu vou fazer isso? É uma pergunta, tá? Num, numa capital. Eu estou num bairro aqui com 25 mil habitantes, na zona leste da capital. A capital tem quase 1.500.000 habitantes. É um bairro violento, né? Um bairro onde tem tráfico de droga muito forte. E eu tenho esse pensamento, faço algumas coisas assim, mas por ser uma revitalização, eu encontro aquelas barreiras que você encontrou quando chegou aí na cidade. As pessoas olham para você assim com aquela cara de julgamento, quando você fala alguma coisa diferente do que eles propriamente ouvem, né? Como crentes, eles olham assim como se fosse um ET. O pastor é um ET. Ah, o pastor é isso. E como missionário, a gente tem vários desafios bem diferentes do que uma vida pastoral, por exemplo. Então, como eu vou reagir a esse tipo de comportamento sem excluir essas pessoas, né? Porque a vontade que dá é, ó, fica aí que eu vou me virar de outro jeito. Vocês não querem ouvir, não querem saber de nada, então eu vou ganhar os de fora. E aí, mas eu também tenho algumas pessoas aqui que naquela característica que tu disseste um pouco antes ali, daqueles que já são envolvidos. Eles vêm para a igreja por conta do relacionamento e não por ter sido impactado com uma palavra na lata, assim, né, de evangeliquez e tal, mas eles estão vindo, enfim, eu tenho um pequeno grupo nesse perfil de pessoas que naturalmente estão. É, mas como que eu faço isso numa capital, onde todo mundo vai e volta e onde tem terminais, onde tem. Ó, é bem maior. É bem maior. Mas são três coisas aí, né? Eu acho que a chave continua sendo o relacionamento discipulador para as duas, para a questão dos irmãos mais travados da igreja e os novos. E aí depois eu falo da capital. Londrina também não é Porto Alegre, mas tem 1,5 milhão de pessoas aqui em volta aqui. É grande também. Porto Alegre eu acho que é o dobro, o triplo, né? Mas é grande também. Mas o relacionamento é introcável. Não importa mais, as pessoas querem relacionamento. Então, o relacionamento discipulador não se bota vinho novo em outro velho. Dificilmente esses caras antigos, antiquados, vão querer jogar o jogo que você está propondo. Mas se você se relacionar com eles, ganhar a confiança deles, eles não vão jogar o jogo com você, pastor.
mas eles vão parar de te encher o saco. Essa é a jogada. Então, o negócio é ganhar confiança, ficar, sai para comer, explica por que que vai funcionar. Não exigir que eles façam, porque eles não vão fazer. Se você exigir que eles façam, vai espanar o jogo. Mas se eles deixar você fazer e você influenciar os que estão chegando, sem contaminar, você já ganhou. Então, crente velho tá travado, se ele fizer 0, já é melhor, porque geralmente eles fazem -10. Essa é a verdade. Então, a gente tem que ganhar a confiança para eles parar de atrapalhar, parar de puxar a carroça para trás. A gente se relaciona com eles e vai sonhando em voz alta, que eu falo, né? Você vai comer, olha, porque eu tô com uma estratégia relacional, não sei o quê, não sei o quê, vou fazer assim, porque Jesus fazia assim. Você vai sonhando, não vai pedindo para ele fazer, você vai falando que você vai fazer. Às vezes você até encontra um crente velho que tá querendo algo novo e entra junto no jogo. Mas se eles comprarem a briga pessoalmente de você, não de um púlpito, não da IBD, mas de uma pizza, de uma visita, comendo uma lasanha, enquanto você está comendo, você está jogando, ele fala, nossa, esse pastor é gente boa. Então a gente tem que ganhar o cara no relacionamento, para ele parar de atrapalhar. E aí esse é o fato. Nós temos que chegar nos novos, até porque o crente velho não tem um amigo mais. E os amigos que ele tem que não é crente, nunca ouviu falar de Jesus da parte dele, e se ouvir não vai dar moral, porque esses crentes são os piores que tem. Então o cara tá 10 anos na Copel lá, é o cara mais vagabundo que tem, o mais grosso, o mais ignorante. Então ninguém quer saber de Jesus da vida desse crente velho. Porque ele fala a verdade. Agora, o cara empolgadinho, novo, ele tem um círculo social imenso, ele tá empolgado, e ele que é o que faz a diferença. Então, tem cara aqui na minha igreja que esse cara trouxe 30. 30. Tem gente que trouxe 10. Enquanto os crentes velhos, aqueles 5 que eu falo pra você, 2 foram embora e os outros 3 não trouxeram ninguém. Essa é a verdade, eles não trouxeram ninguém. Eles nunca trouxeram uma alma sequer, até hoje. Eles estão em todas as EBD, eles estão em todos os cultos, mas não eles dão dízimo, eles ajudam a manter o trabalho. Mas eles não fazem nada mais além disso. O crente novo traz 30 pessoas, mas nem ele, nem os 30 dão R$1. Então, aí, tem que ter aquele. E como que a gente faz? Nós pega e joga com os caras novos. Se os velhos parar de me atrapalhar, eu, eu jogo com os novos. E os novos vão entrar com força. E o novo tem que entrar no meu jogo e meio que ser blindado para não ser contaminado com os velhos que já estão. E aí eu me precavejo falando com os velhos aqui para eles não atrapalhar eu. Olha, cara, eu vou começar essa jogada com essa galera nova que tá chegando. Você já tira o corpo dele fora, porque ele não quer, ele só quer dar o dízimo e fazer parte da decisão, porque ele é batista. Então você fala, se você apoia meu trabalho com esses novos, aí o cara fala, sim, aí ele se sente pertencente a esse jogo. Então você ganha o cara. Se você tentar impor de assembleia ou de EBD, você tá quebrando a cara. Você tem que chegar aqui, ó, comendo. Vai vendendo a jogada comendo. Por isso que eu sempre aprendi com o Enoque, um pastor aqui da uma mega igreja aqui batista. Ele falou assim: ó, leva para a assembleia assunto que eu já ganhei. Coisa que já está combinada. Entendeu? Ele combinava tudo antes, depois levava. Então a gente vai mudar o culto, você primeiro convence todo mundo, depois você muda o culto. Então a gente vai fazendo assim. E aí, onde a cidade é grande. Obviamente, você não vai ganhar um cara do centro, se você tá, ou da zona oposta que você tá. É um fato. Porto Alegre, o cara não vai atravessar a cidade para ir no teu culto. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Por isso que você entra numa divulgação de massa e coloca um raio na tua região, pô. O cara trabalha lá, mas ele vai chegar à noite aí. Ele mora aí. Você tem que atingir quem mora aí. Talvez você não possa visitar o cara no trabalho dele, igual você falou. Mas tem um comércio local. Tem um ponto de encontro local. Tem um lugar que eles vão jogar bola. Tem um lugar que eles vão beber. Eles estão aí. Quando dá o fim do dia, fim de semana, o churrasco, soltar pipa, sei lá o que os caras fazem em Porto Alegre, os caras estão aí, jogando baralho, jogando dominó, se é mais velho. Mas onde eles estão, pastor? Eles estão no celular. Então, esse é o jogado. E tá todo mundo hoje no celular. Então, nós não precisamos nem correr para a rua. Corre para o celular. Faz o anúncio para você ver se não atinge todo mundo. E aí, os membros que estão chegando, eles são amigos, são vizinhos de alguém,
que trabalha com não sei mais quem. E aí a gente vai começar a agregar essa galera aí dos relacionamentos. Por um relacionamento, o cara até atravessa a cidade para ir no culto. Por um evento, não. Talvez se fosse um evento bombástico. Um Justin Bieber, um Michael Jackson, atravessa. Por um culto nosso, não. Mas por um amigo, ele atravessa. Vou lá porque você vai na igreja por causa do amigo. Eu andava 40 quilômetros em Florianópolis para ir no culto porque eu tinha amigo lá. Morava nos ingleses e ia no centro. 42 quilômetros. E tinha igreja na minha rua. Por relacionamento, eu andava 42 quilômetros. Porque melhor andar 40 quilômetros para ir no culto com um amigo meu do que vir no culto com zero, ninguém aqui, na rua de casa. Então, se a gente reforça, essa foi a grande mentira da pandemia, tá? Que o pessoal falava do novo normal. Aí tem um novo normal, as pessoas não vão querer se aglomerar. Mentira, agora tá todo mundo querendo se aglomerar. Ninguém aguenta ficar sozinho. A gente é ser sociável e nós fomos feitos para aglomeração. A gente foi feito para se relacionar com os outros. O cara mais antissocial do mundo, e eu me incluo, não consegue viver sozinho. Ele tem que estar perto de alguém. Então a gente busca. Por isso que eu trabalhei tanto aquelas áreas primeiro. Busca relacionamento. Se a gente instigar nos novos essa sede por esse relacionamento intencional, a gente vai arrebentar. E os velhos, só torcer para eles parar de atrapalhar a gente ali. E até isso a gente faz como? Se relacionando. Vai alimentando menos as ações, menos energia com as coisas que os velhos querem, mais energia com o que dá mais resultado. Só mantendo a galera ali, só fazendo uma visita, comemoração, não sei o quê, e vai jogando novo nessa agenda nova. Porque esse aqui se multiplica, camarada. Senão você vai multiplicar aquilo ali também. Você multiplica bode, é mais bode. Eu não quero mais gente daquele jeito. Eu até quero que eles nem multipliquem, você quer saber. Porque se eles multiplicarem, mais gente enchendo meu saco. Então eu quero que eles não me atrapalhem. Você tem que saber que tipo de planta você quer multiplicar. Milho. Você plantar milho, vai ter mais milho. Você quer mais desses irmãos velhos teu? Fala a real. Eu não quero. Então, eu não quero que eles nem multipliquem. Eu oro para eles não evangelizar. Eu faço, irmão, fica na tua aí, fica crente banco, morre aí. E o primeiro louco diferente que chegar, que você fala assim, ó, esse cara que eu quero mais dele, você investe nesse cara novo, porque é desse tipo que você quer multiplicar. Você entendeu, você? Escolhe a semente que você quer multiplicar. Às vezes você está forçando a barra e Deus está falando assim, não, Deus, deixa quieto. Deixa esses caras aí, esses caras é chato pra caramba. Se esses caras multiplicar, você vai querer se matar depois. Deixa eles aí. Se você tá pedindo para Deus fazer uma coisa que Deus tá falando pra você, não, deixa eles aí. Deixa. Foca em quem você quer multiplicar. Que tipo de gente você quer mais na tua igreja? Investe neles. Os outros você só abafa. É meio estratégico, não sei se é nem maquiavélico, né? Eu acho que é assim que eu faço. E Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho visto esse caminho aí. Então, eu vou investir mais nisso. Ouvi algumas coisas diferentes, porém, tenho tentado fazer isso mesmo. Então, é mais para tirar a prova e ver que eu estou no caminho certo. Ótimo, obrigado.